O Haki é uma habilidade que já foi dita sendo capaz de superar tudo, e nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito do Haki do Armamento e todas as suas capacidades. O Haki do Armamento permite que o usuário manipule sua própria energia espiritual para criar, em essência, uma armadura invisível ao seu redor, a fim de amplificar sua força e durabilidade. Essa cor de Haki é o contra-ataque direto às habilidades de Akuma no Mi, permitindo-lhes prejudicar Logias com intangibilidade elemental e paramestres com corpos especiais, negar resistências e até mesmo resistir às habilidades de Akuma no Mis. É referido como uma armadura invisível, que cresce em força à medida que o Haki do usuário cresce em potência. Um Haki do armamento mais potente permite que as pessoas afetem aqueles que podem resistir às habilidades de usuários de Haki do armamento mais fracos. Pode ser usado enquanto estiver inconsciente, já que o Shinjao utilizou a habilidade mesmo enquanto estava nocauteado. De acordo com Rayleigh, o Haki do armamento é uma espécie de armadura invisível em que você pode vestir. E também, como foi demonstrado por Rayleigh e Sentomaru, se a sua armadura for mais forte, ela pode ser usada como arma. No estágio intermediário, o Haki torna a armadura invisível agora visível, e cobre o corpo do usuário em um revestimento de cor preta que é muito mais potente do que o invisível. Concentrações particularmente fortes de Haki do armamento em uma parte do corpo farão com que as bordas do revestimento assumam a forma de chamas, como já foi demonstrado pelo Luffy, em seu Gear 4, pelo Katakuri e pela Big Mom. Os usuários infundem Haki do armamento em outros objetos, como espadas, balas e até mesmo bastões de bambu e habilidades de Akuma no Mi. Os usuários podem transformar coisas incrivelmente fracas em armas muito fortes, como uma vara de bambu em uma arma mortal, ou dar a flecha regulares o poder de romper pedras. Se a arma de um projétil estiver imbuída em Haki, o projétil permanecerá endurecido, mesmo depois de ser lançado para longe do corpo do usuário. E vários usuários de Haki do armamento são capazes de revestir todo o seu corpo em Haki, embora isso seja raro. Espadachins são conhecidos por criar lâminas negras ou Kokuto, usando o Haki do armamento sobre uma espada, o que torna a espada muito mais durável. Isso pode ir a outro nível, criando lâminas negras permanentes, utilizando o Haki do armamento em uma lâmina por um longo período de tempo, o que torna a espada muito mais durável. Esse processo de forja pode acontecer especificamente por causa do uso consistente de Haki do armamento, e lâminas negras são algumas das armas mais duráveis existentes por conta disso. Além de se tornarem quase indestrutíveis, os lâmina negra automaticamente sobem de nível quando são forjados como tal. No estágio avançado, os usuários desse Haki são capazes de usar o Haki do armamento da melhor maneira possível. Além de serem capazes de imbuí-lo em outros objetos, eles também são capazes de projetá-lo para fora de seus corpos. Isso pode ser usado para atacar fisicamente pessoas com ataques de curto alcance sem fazer contato direto, e pode ser jogado para frente como uma explosão de energia e pode ser usado para desviar ou pelo menos bloquear a força dos ataques. Está implícito que é muito mais forte do que os estágios anteriores em sua produção de energia, pois o Luffy pensou que poderia contornar as escamas de Kaido apenas aprendendo esse tipo de Haki, e eles são capazes de combinar os aspectos de emissão e infusão de seu Haki. Além do estágio avançado, os usuários são capazes de utilizar o Haki do armamento para injetar Haki em uma pessoa ou objeto, levando à destruição interna dessa pessoa ou objeto, o que pode ser feito tocando, agarrando ou mesmo emitindo Haki em direção ao objeto. Coisas que o usuário geralmente não pode destruir podem ser prejudicadas por dentro, em 3 instâncias separadas. Rayleigh e Luffy foram demonstrados usando isso, golas e algemas explosivas rápido o suficiente para jogá-las de lado antes de detonarem. O Haki do armamento possui várias habilidades muito fortes, como as que eu já citei. A manipulação de energia, criação de campo de força e amplificação estatística é o que faz os usuários do Haki do armamento serem capazes de manipular a sua energia em uma armadura espiritual invisível que cobre os corpos dos personagens. Graças a isso, vários personagens como Luffy, Big Mom e Kaido são capazes de revestir seus corpos inteiros com uma armadura invisível o tempo todo, dessa forma aumentando extremamente a sua durabilidade para poder resistir a muito mais ataques do que resistiriam normalmente. Graças a isso, a Big Mom e o Kaido possuem algumas das peles mais duras do anime inteiro.
A negação de intangibilidade elemental permite aos usuários do Haki do Armamento serem capazes de negar a transformação elemental dos personagens, permitindo tocar os seus verdadeiros corpos como dito pelo Rayleigh. E dessa forma, eles podem infligir dor, mesmo quando estão totalmente transformados em seu elemento. Isso não é exatamente uma habilidade exclusiva para funcionar contra Akuma no Mis. Na verdade, é uma característica do Haki do Armamento que lhe permite tocar diretamente nos corpos do oponente, dessa forma ignorando qualquer tipo de defesa. Sendo assim, intangibilidades elementais podem ser contornadas, já que basicamente o Haki do Armamento ignora totalmente o elemento, acertando diretamente o corpo do usuário. Apesar disso, quando um usuário de Haki do Armamento enfrenta um elemento vivo ou coisa do tipo, e que não possui um corpo físico principal, o Haki do Armamento não é capaz de causar dano, como foi demonstrado com Prometheus da Big Mom, onde o Luffy, mesmo utilizando o Haki do Armamento, não conseguia causar dano a ele. Isso porque ele não possui um corpo. Dessa forma, não existe um lugar para onde o dano ir. Além disso, o Haki do Armamento também pode negar a resistência, como já foi demonstrado por vários personagens, especialmente por espadachins como Zoro. E também foi descrito por Hyogoro, pois, basicamente, o Haki do Armamento permite cortar qualquer coisa independente de sua durabilidade. Além disso, ele também é capaz de negar regeneração, como já foi demonstrado por Garp enquanto enfrentava Marco, e mesmo com sua regeneração absurda, ele foi capaz de feri-lo de forma a não ser capaz de regenerar. E dessa forma, usuários de Haki do Armamento básico já são capazes de negar regeneração não natural. Além disso, o Haki do Armamento concede vários tipos de resistências ao usuário, como por exemplo, resistência ao calor, como por exemplo o Sanji afirmando que o Haki do Armamento o ajudava a suportar o calor do Diabo Jumbo. Ele também permite resistir à manipulação espacial e teletransporte, como demonstrado com as habilidades de Law, que foram declaradas não funcionar contra aqueles que possuem um Haki do Armamento superior a ele. O Haki do Armamento também permite refletir os ataques dos oponentes, dessa forma, refletindo ataques direcionados ao usuário. Ele também pode negar a durabilidade em seu estágio avançado, o Ryou. Utilizando isso, ele pode forçar a energia para dentro do oponente e objeto, produzindo explosões dentro do seu corpo. Já foi falado pelo Kaido que o Haki é capaz de transcender tudo, e isso se referindo especificamente a Akuma no Mis, mas não simplesmente a isso. O Haki, especialmente o Haki do Armamento, que é o que eu estou abordando nesse vídeo, é capaz de realmente transcender qualquer coisa. No geral, o Haki do Armamento pode anular uma quantidade bem vasta de habilidades. Ele não está simplesmente restrito a Akuma no Mis, até porque não faz sentido o Haki se limitar especificamente a Akuma no Mis quando ele não tem nenhuma ligação direta com tal. O Haki simplesmente permite anular a maioria das habilidades, como eu já citei, sobre a regeneração, resistência, durabilidade e etc. Como ele é basicamente uma armadura espiritual, ele pode atacar diretamente o corpo do usuário, então basicamente o Haki é capaz de ignorar qualquer coisa. E em seus estágios avançados, ele é capaz de atacar sem precisar encostar nos seus oponentes, se tornando algo extremamente útil e possivelmente o Haki mais forte existente. Com o Ryou, que já foi demonstrado por vários personagens como o Luffy, Oden e os Bainhas, é possível causar dano em oponentes mais fortes do que você. Mesmo um oponente como Kaido, que possui uma durabilidade imensa e que a maioria dos personagens não é capaz de causar dano a ele, é capaz de receber dano do Ryou, como já foi demonstrado por Luffy utilizando seu Red Rock. E isso é porque o Ryou, assim como o Red Rock, são capazes de negar a durabilidade do seu oponente. O Red Rock é capaz de incendiar as moléculas de água, dessa forma ele pode incendiar o sangue do oponente negando a durabilidade. E da mesma forma, o Ryou é capaz de atravessar as defesas externas, e é por isso que o Luffy, mesmo enquanto ele estava extremamente inferior ao Kaido, era capaz de causar dano a ele e fazê-lo sangrar. Isso significa que mesmo sendo mais fraco do que o seu oponente, caso você possua o Ryou ou o Haki do Armamento avançado, você é capaz de vencê-lo. Você pode refletir ataques e ignorar qualquer tipo de defesa com isso, além de negar a maioria das habilidades, como eu já citei, regeneração, manipulação espacial, teletransporte e calor, ou também pode ser utilizado contra frio e boa parte das outras habilidades existentes. O Haki do Armamento é semelhante ao Tekai,
e a diferença entre eles é que o Tekai depende da força física do usuário, enquanto o Haki do Armamento depende da força espiritual e força vital do usuário. Além disso, enquanto o Tekai está mais inclinado à defesa, com o usuário geralmente ficando imóvel enquanto endurece seus corpos, o Haki do Armamento não tem essa desvantagem. Por outro lado, o uso excessivo de Haki do Armamento consecutivamente pode drenar sua energia do usuário, uma fraqueza não conhecida no Tekai. Os usuários de Haki do Armamento ainda podem utilizar seus poderes de Akuma no Mi, apesar do Haki ser capaz de negar as defesas da Fruta do Diabo. E isso ocorre porque o Haki permite ao usuário que contorne as defesas fornecidas pelos poderes de outras pessoas.